Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de história, nós vamos falar sobre o primeiro reinado, que aconteceu no Brasil pelo governo de Dom Pedro I e ocorreu de 1822, no ano da independência do Brasil, até 1831. Só que antes da gente iniciar o nosso vídeo de história de hoje, vou fazer a chamada e eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pelas redes, tá bom, meus amores? Então, eu vou fazer a chamada. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, Anderson Diego e Naila Vitória. Vejam só, eu gostaria que vocês abrissem um livro de história na página 67, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse primeiro reinado. Vejam só, vamos entender todo o momento que a gente está vivendo. Em 1822, o Brasil já se encontrava, nesse processo, já tinha sido declarado por Dom Pedro, a independência do Brasil. A gente sabe que Portugal só vai, de fato, aceitar que o Brasil está independente em 1825. Mas no ano de 1808, o Brasil, já estava declarado independente por Dom Pedro, E aí a gente vai iniciar o primeiro reinado. Por quê? O Brasil estava independente de Portugal, não era mais colônia de Portugal, mas a gente ainda tinha aqui no Brasil a figura de um monarca, que era justamente Dom Pedro, Dom Pedro I, a figura desse monarca aqui no Brasil, que ia governar como se fosse um rei, sem ter que acatar as ordens de Portugal. Tá bom, meus amores? Então vejam só. Com a independência, em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I. O que é uma monarquia? É quando a gente tem monarquia aqui. Monarquia. É quando a gente tem um governo de uma única pessoa. Única pessoa. Um rei que, no nosso caso, ele era um imperador, certo? O período em que permaneceu no poder, de 1822 a 1831, recebeu o nome do primeiro reinado, que foi todo esse período de Dom Pedro I aqui no poder, à frente do governo do Brasil. O primeiro reinado foi um momento bastante conturbado, marcado, por exemplo, pela insatisfação de algumas províncias que eram comandadas por tropas portuguesas e não aceitavam a independência, além de oposições políticas internas. Em 1823, foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição brasileira. E a Constituição, a gente sabe que é o quê? Um conjunto de leis. Então, quando essa assembleia é convocada, é justamente para elaborar as leis do governo do Brasil, O que deve se ter, o que não, qual vai ser os impostos, enfim. As leis de governo do Brasil. Essa assembleia era composta por ricos proprietários de terra e grandes comerciantes, não havendo nenhuma representação do povo. Então vejam já aí que o povo, ele não tinha representação, Essa assembleia era composta por pessoas ricas e importantes ali. E o povo não estava sendo representado. Não estava tendo as suas reivindicações ouvidas, se assim a gente pode falar. Durante a elaboração da primeira Constituição, em 1823, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Ele não concordou, desfez a Assembleia e escolheu pessoas de sua inteira confiança para elaborar uma nova Constituição.
Ela ficou pronta em 1824 e foi imposta por Dom Pedro I a toda a população. Quando a Constituição é imposta por uma pessoa apenas, dizemos que ela foi outorgada, tá? Então vejam só, a Constituição, a gente sabe que ela é um conjunto de leis, tá? E aí, quando uma única pessoa, ela impôs que os outros sigam aquelas leis, a gente diz que a Constituição foi outorgada, que é o mesmo que igual a imposta, tá? Ela foi imposta. Quando é discutida por representantes da população, dizemos que a Constituição é promulgada. Ela é discutida por representantes do povo. O povo está de acordo. São leis que vão beneficiar a todos. Então, ela não foi imposta. Ela foi o quê? Discutida por todos, houve-se uma conversa, então ela é promulgada. Promulgada. Quando o povo faz parte da discussão dessas leis aqui, da criação dessas leis. Ele tem conhecimento, né? Os pontos de vista da população, né? Das pessoas que regem, né? Que fazem parte daquele reino, se a gente pode falar, estão presentes, né? Na hora da elaboração das leis. A Constituição de 1824 estabelecia, vou ler alguns tópicos aqui, a monarquia hereditária como sistema de governo. Isso queria dizer que só quem poderia suceder Dom Pedro I no cargo era seu filho. Que nas eleições só poderiam votar homens livres e com renda determinada, excluindo do voto as mulheres, homens livres e pobres e os escravos. O voto aberto, sem ser secreto. 4 poderes: o executivo, exercido pelo imperador e seus ministros. O legislativo, que era exercido pelos deputados e senadores. O judiciário, que era formado por juízes escolhidos pelo imperador, e o moderador, exercido pelo imperador, que controla todos os outros poderes. Então, veja, apesar do Brasil estar independente de Portugal, ele ainda está aqui com uma forma de governo muito baseada na figura de um rei, que no caso aqui era o imperador Dom Pedro I, né? Que está governando tudo. A última palavra é dele, quem manda é ele ali. Então, ele manda no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. O poder moderador dá, né, ao líder o poder, se assim eu posso falar, né, o poder para comandar todos os outros setores, né? O que torna a última palavra dele como a lei. Pode-se ter discussões sobre a Constituição, sobre as leis, no poder executivo, no legislativo, no judiciário. Mas no final, a única opinião que de fato vai interessar, que de fato vai ser relevante, é a do imperador Dom Pedro I, já que ele controla todos, né? Parte do poder moderador. A existência do poder moderador gerou muita insatisfação, porque concentrava todo o poder nas mãos do imperador. Exatamente, isso que eu disse a vocês. O imperador, ele tinha todo o poder, né? Então começou a gerar muitas insatisfações. Muitos brasileiros ficaram descontentes com as atitudes autoritárias do imperador nessa época. Lembra que eu disse a vocês na aula passada que Dom Pedro, ele era popular, né? O povo gostava de Dom Pedro I. Então isso fez com que, quando ele proclamasse a independência do Brasil, ele fosse ovacionado, as pessoas gostassem dele, né? Só que ele começou a governar, deu início ao primeiro reinado no Brasil. E aí ele tinha esse poder moderador, que controlava tudo e a todos, né, de forma autoritária. E ele começou a perder um pouquinho seu prestígio, tá? A Confederação do Equador agora, lá na página 61. Revoltas iniciadas em Pernambuco, mas que foi espalhando por várias províncias no norte e nordeste do país, como a Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. A Confederação do Equador recebeu esse nome porque algumas províncias se situavam próximas à linha do Equador. Objetivos da revolta: convocação de uma nova Assembleia para a elaboração de uma nova Constituição, formação de um governo independente na região, acabar com o tráfico de escravos,
Diminuir a interferência do governo central nas províncias. Diminuir a interferência do governo de Dom Pedro I nas províncias. O líder do movimento foi o Frei Joaquim do Amor Divino, mais conhecido como Frei Caneca, que contou com a ajuda de outros nomes importantíssimos, como Cipriano Barata e Paz de Andrade. Em setembro de 1824, as forças de repressão ao movimento dominaram Recife e Olinda e depois o Ceará. As penas impostas aos revoltosos foram muito severas. Frei Caneca foi condenado à forca, porém acabou sendo fuzilado diante de recusa dos carrascos em executar a ordem, né? Frei Caneca ficou conhecido em nossa história como símbolo do ideal de liberdade. Por quê, gente? Vejam, entendam uma coisa. Dom Pedro I, ele era o imperador do Brasil, mas ele governava o Brasil de forma autoritária, como se fosse um rei que apenas mudou o nome de rei para imperador, mas ele tinha os mesmos poderes que um rei aqui no Brasil. Então, a última palavra era dele, ele mandava e desmandava e não estava trazendo aquele ideal de independência. Novamente, deixa eu colocar aqui para vocês em palavras o meu pensamento. O Brasil se encontrava preso à figura de um governante monárquico português. O Brasil não estava mais preso à figura de Dom João VI. Dom João VI não era mais o rei de Portugal, do Brasil, né? Era o rei de Portugal e não estava mais comandando o Brasil. Quem estava comandando o Brasil era o seu filho, Dom Pedro I, como imperador. Só que ele estava tendo o mesmo papel que o pai dele teria se governasse o Brasil. Então, qual era o sentido do Brasil ser independente se aqui ainda tinha a figura de um monarca que governava o Brasil com mãos de ferro, com altos impostos, com leis que não traziam o interesse do povo, sabe? Então não adiantava, por mais que o Brasil estivesse independente de Portugal, ele ainda estava preso àquela figura de monarca português governando o Brasil, tá? E que não se encontrava mais em Portugal, se encontrava aqui no Brasil, o rei. Então, a insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo do imperador era cada vez maior. Dom Pedro I resolveu abdicar no dia 7 de abril de 1831. Quando Dom João VI morreu, Dom Pedro I resolveu voltar para Portugal, deixando o trono para o seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, ficando sob a responsabilidade de José Bonifácio até que atingisse a maioridade. O governo ficou nas mãos dos regentes, e assim terminou o primeiro reinado. Dom Pedro renunciou à coroa de Portugal, entregando-a à sua filha, Dona Maria da Glória. Tá? Então vejam, uma curiosidade aqui. O nome de batismo de Dom Pedro I é Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Nesse nome aqui de Pedro, a gente já consegue ver alguns nomes muito da cultura do Brasil, né? Pedro, tanto o nome do meu filho, como o nome do nosso colega, Pedro. Aí José, Carlos, João, Joaquim, Rafael, Miguel, né? Olha o nome dele como era enorme. Então, Dom Pedro I, ele reivindica, né? Ele renuncia ao trono de Portugal, né? E também abdica do trono do Brasil e deixa para o seu filho, porque o tipo de governo dele estava insatisfatório, estava se tornando insustentável. E uma hora ou outra, das duas, uma. Ou ele ia ser tirado do poder à força, né? Ou ele não ia conseguir passar por esse processo, porque o Brasil já vinha passando por várias revoltas e a figura dele ali como líder não estava agradando mais. Então vejam, como atividade de casa, vocês vão fazer a página 69, 70 e 71 sobre o conteúdo que é o primeiro reinado. Então, sobre tudo aquilo que eu falei para vocês, que a gente trabalhou, tá? Eu quero que vocês façam a página 69, a página 70 e a página 71, tá? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma, tá certo? E é isso, meus amores. Tenham um bom dia,
Um beijo para todos vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchauzinho, gente. Fazer a página 69, 70 e 71, tá bom? Beijo!